Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Trânsito. Neste mês, aqui no Boletim de Segurança no Trânsito, a gente está orientando os motoristas sobre como minimizar os efeitos negativos dos pontos cegos dos veículos. Só que nessa semana a gente vai mudar um pouquinho o tema e vai falar sobre o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, criado pela ONU e celebrado no terceiro domingo de novembro de cada ano. A Daniela Gurgel, do Observatório Nacional de Segurança Viária, vai falar um pouquinho mais sobre o dia e sobre o número estarrecedor de mortes provocadas por acidentes de trânsito no Brasil e no mundo. A gente sempre fala aqui desse tema, mas os dados são alarmantes, né, Dani? São sim, Dani, é verdade. Eu acho que todo mundo que está aí ouvindo a gente nesse momento precisa prestar atenção muito seriamente nesse assunto. Um estudo da ONU, que você citou aí por conta do Dia Mundial em Memória das Vítimas, ele indica, Dani, que a cada ano morrem em 178 países mais de 1.300.000 pessoas. Então é muita gente. Só no Brasil, por exemplo, em 2014, morreram 43.780 pessoas. Esses são os últimos números oficiais do Ministério da Saúde. Para você ter a dimensão da gravidade, Dani, a cada dia, mais 4 crianças de até 14 anos passam a engrossar essa estatística. E no Brasil, o público que mais sofre acidentes de trânsito e que mais morre são os jovens. Então, assim, é uma população em plena capacidade profissional que poderia estar aí contribuindo para o desenvolvimento do país, né? Pesquisando, desenvolvendo, enfim, fazendo a sua parte, né? Colaborando com o nosso Brasil e, infelizmente, se perde aí pelas ruas e avenidas por conta desses acidentes. E a gente sempre diz que muitos desses acidentes podem sim ser evitados. Bem colocado, Dani. Para você ter uma ideia, os estudos apontam também que cerca de 90% de todos esses acidentes acontecem por falha humana. Ou seja, descuido, desatenção, descumprimento das regras. Mas enfim, voltando ao Dia Mundial, né, que foi instituído pela ONU em 2005, com o objetivo exatamente de fazer com que a sociedade pare, pelo menos um dia, né, por ano. Porque o que acontece, Dani? Eu acho que o acidente está muito banalizado. Por acontecer muito, ele deixou de ser um fato esporádico, uma coisa. Se você vê um avião cair, a gente, né, há um alarde muito grande em cima de um acidente com uma aeronave, com um navio, por exemplo, falando em meios de transportes, trens. Mas na hora que você vê o acidente de carro, é uma coisa comum. Todo mundo, sabe assim, todo mundo, mas não pode ser encarado dessa forma. A gente precisa entender que o acidente é evitável. A gente pode evitar o acidente cumprindo as regras, tendo respeito. Então, é exatamente esse olhar que a sociedade precisa ter em cima do acidente. O acidente hoje é uma das principais causas de mortes de todo mundo, sem contar que, além das vítimas fatais, eles também geram um impressionante número de pessoas que ficam com um problema de saúde permanente, com uma sequela permanente. E aí essas pessoas passam a viver segregadas, né? Literalmente, o cara perdeu metade da perna, perdeu um braço, perdeu um dedo, ele vai passar a fazer parte de uma população que nem sempre consegue emprego, que nem sempre volta a fazer, a cumprir o seu papel social. Então isso também é muito importante. A gente tem muita gente que morre, mas tem muita gente que fica sequelada. Então, tem a questão da dor emocional dessas pessoas que passaram por essa situação, dos parentes também, né? E a questão da dor física da pessoa depois de sofrer esse acidente. Para quem perdeu uma pessoa, ou seja, enterrou alguém, essa dor é uma dor que não dá para você mensurar. Não tem como você dizer quanto custa essa dor, mas quem perdeu um membro do corpo sente dor mesmo, dor física, fora todo o transtorno que isso acontece na família inteira. Sim. Há realmente um desarranjo familiar aí diante dessa situação. Nós fizemos um estudo lá no Observatório recentemente e com essas quase 44 mil vítimas de 2014, Dani, o Brasil pagou, porque a gente consegue mensurar o custo desse doente ou dessa pessoa que morreu. Então nós pagamos, ou seja, nós perdemos 56 bilhões de reais para essas vítimas de acidentes de trânsito, tanto quem morreu quanto quem ficou sequelado por algum motivo. Só para a gente
antes da gente encerrar, só para a gente ter uma ideia do que significa 56 bilhões, a gente poderia, com esse dinheiro, construir 1.800 hospitais. E ainda o governo paga, a pessoa que recebe o pagamento, né, aliás, recebe em medicamento, em tratamento, ela não volta a ser a mesma que ela era antes. Então, o dinheiro vai embora e a pessoa não consegue voltar ao que ela era antes, né? É realmente um desperdício de dinheiro se toda essa situação pode ser evitada, né? Exatamente. Então, assim, vamos olhar para o acidente com esse olhar mesmo, sabe? Entender o acidente como algo que eu poderia evitar. É muito dinheiro, muita dor, muita lamentação para uma coisa que a gente pode contribuir para ficar melhor. Mas a semana que vem a gente conversa sobre um pouquinho mais do tal do ponto cego, que é o tema da nossa agenda, Dani. Até lá. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.